Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, boa tarde ou até mesmo boa noite, dependendo do momento em que você conseguir visualizar esse vídeo, né? Hoje eu trago uma reflexão para o nosso devocional, na verdade, para o meu devocional, né? Eu acabei criando esse hábito de compartilhar o devocional porque eu acredito que Deus fala com todos, mas de uma forma específica, né? E através das nossas palavras, daquilo que acontece conosco, daquilo que a gente pode ajudar, o Espírito Santo do Senhor pode tratar com qualquer um de uma maneira simples e única, né? Eu quero abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. É um versículo chave de hoje que Atos 3, capítulo 3, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Então, esse versículo hoje, eu tenho meditado, tenho visto que muitas das vezes nós olhamos para a palavra arrependimento, né? Com peso no peito, né? Nós associamos a culpa, a vergonha ou até mesmo o castigo, né? No caso do arrependimento. Mas no original bíblico, em grego, né? A palavra usada é metanoia, que significa literalmente mudança de mente, ou seja, uma mudança de direção. O arrependimento do cristão, né? O nosso arrependimento não é um tribunal onde nós somos condenados. É uma rota de retorno para os braços do Pai. Então, a palavra de Deus diz muito bem no versículo 19, como eu acabei de dizer, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Não é apenas um remorso, né? O remorso é uma coisa que muitas das vezes é aquilo que a gente chora pelas consequências do nosso erro, né? O arrependimento, nós choramos pelo erro em si, e entretanto aí a gente toma uma decisão de mudar, não é verdade? É um convite ao alívio. Repara bem que o versículo em si, né, não diz que o arrependimento traz peso, mas sim tempos de refrigério. Deus não quer prender-te ao teu passado. Ele te quer, a ti e a mim, libertar para o nosso futuro. Então, ou seja, quando nós nos arrependemos, é nós termos a coragem, né, de olhar para o nosso próprio erro, por assim dizer, e admitir que falhou e dar um passo na direção oposta, sabendo que a graça de Deus está pronta para nos acolher. Irmão, podemos colocar isso com uma aplicação prática na nossa vida, né? Porque para viver a palavra hoje, nós temos que tirar alguns minutos de quietude, de paz interior com Cristo. Nós temos que fazer esse exercício, né? Sondar o nosso coração. Existe alguma atitude, pensamento ou hábito que leva você ou a mim, né? E que tem nos alimentado de alguma coisa que nos afasta de Deus ou das pessoas que nós amamos, né? Então nós temos que sondar o nosso coração. Nós temos que confessar, aqui está a dizer, né? Arrepende, converte, para que esses pecados sejam apagados. Confessa sem medo. Deus, embora já sabe tudo, né? A confissão quebra o poder do orgulho. Nós temos que falar com o nosso Deus abertamente, sem deixar de entrelinhas, né? O nosso Deus não precisa que a gente fica tentando fazer aquela ginástica, né?
para tentar se desfazer de alguma coisa. Nós temos que ser diretos, sinceros com o Senhor e mudar a direção. O arrependimento, ele valida-se na prática. Se a falha foi uma palavra dura, por assim dizer, pede desculpa e escolhe hoje a mansidão. Amém, meu irmão? E escolhe hoje viver de uma maneira mais saudável. Porque se foi um hábito destrutivo, isso vai criar um bloqueio para não repetir. Então nós temos que entender que cada vez mais nós temos que tentar mudar as nossas atitudes. Tentar falar com o Senhor abertamente aquilo que nós fazemos. Eu quero ler mais uma vez, porque é forte esse versículo. O Senhor diz: arrepende, né? E o arrepender é nós interiorizarmos a palavra de Deus no nosso ser e tomar nojo, se recusar a viver da maneira velha, uma maneira imunda, uma maneira que Deus não aprova, né? Se converte para que assim sejam apagados os vossos pecados. Então, ou seja, quando nós chegarmos diante de Deus, as nossas orações não podem fazer curvas. As nossas orações têm que ser aquelas orações diretas. A gente está a falar com Deus, onipresente, onisciente, onipotente. Ele já sabe cada palavra que vai sair da nossa boca. Mas esse bem das palavras que vai sair da boca não é para Deus, é para o nosso próprio bem. Temos que confessar. Amém? Eu quero orar. Eu quero agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor direção para a gente poder caminhar baseado nesse versículo. Senhor, obrigado, porque o teu amor não me rejeita quando eu falho, mas me convida, Senhor, a recomeçar. E eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, pelas vezes que errei, pelas vezes que eu pensei mal, pelas vezes que eu critiquei, que eu apontei o dedo, que eu falei a vaidade, pelas vezes, ó Pai, que pensei coisas que não eram de acordo com a tua vontade. Ó Deus, eu te peço perdão pelas vezes, Senhor, que eu segui o meu próprio caminho e magoei o teu coração. Transforma a minha mente, alinha os meus passos no nome de Jesus com a tua vontade. Que o meu arrependimento seja sincero e que eu possa viver o refrigério da tua presença, hoje, amanhã e sempre, no nome de Jesus. Amém? Então que nós possamos tomar essa decisão. Olhe no espelho. Se você tem um vício, se você tem alguma coisa que te afasta do Senhor, que o Espírito Santo está vez após vez a contender em você, no seu espírito, que é uma prática que Deus não gosta, que Deus se entristece e que muitas das vezes até que Deus abomina. Meu irmão, minha irmã, ainda vamos a tempo de nós podermos arrepender disso tudo. Quando nós viramos as costas ao pecado, automaticamente ficamos de frente para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe, prospere e fortaleça cada um de vocês. Se quiserem e se puderem, partilhar este vídeo, porque eu acredito que tem pessoas presas nisso por ficar com vergonha ou com medo de confessar o pecado ao Senhor. Meu irmão, a gente tem que fazer cair essas escamas, essa dureza do nosso coração. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.